Então, vou falar um pouquinho sobre desenvolvimento para o WatchOS 2. Também não sei muito ainda sobre ele, estou aprendendo. Estou há uma semana brincando um pouco com ele, apesar de estar com o relógio já há algum tempo. Então, o WatchOS 2 ele é a nova versão desenvolvida pela Apple para o Apple Watch e foi liberada em junho desse ano para os desenvolvedores e oficialmente em outubro. Setembro. Entre os novos recursos dessa versão, o que mais se destaca é a possibilidade dos aplicativos rodarem diretamente no relógio. Ou seja, antes, como é que funcionava? Se eu tivesse sem meu iPhone, eu não conseguia utilizar o relógio. Conseguia utilizar aplicativo de música, alguns aplicativos nativos. Mas todos os aplicativos de terceiros, eles necessitavam do iPhone conectado em tempo real. Então, aqui um pouquinho sobre os arquivos necessários do projeto, para você criar uma aplicação por Apple Watch. O interface.storyboard, o interface controller e o extension delegate. O interface.storyboard é onde a gente tem toda a nossa interface, onde a gente desenha a nossa interface. O interface controller ele funciona da mesma forma que uma view controller. É todo o nosso controle da nossa interface. Acesso à base de dados, gerenciamento dos modelos, o que vai aparecer, o que não vai aparecer. E o extension delegate ele funciona igual ao nosso app delegate. Aqui é onde a gente tem os nossos estados da aplicação. Quando a gente abre a aplicação, quando ela finaliza a inicialização dela, o método chamado ali dentro. Quando a gente volta a aplicação depois dela ir para background, é ali. E quando ela vai para background também, é nesse cara. Então, diferente do desenvolvimento para iOS, o desenvolvimento para Apple Watch ele tem várias particularidades, principalmente de interface. Então, o desenvolvimento é utilizando storyboard. Isso não é opcional, isso é obrigatório. Você não consegue criar interface na mão. Por que isso? Porque a gente não consegue criar ou excluir ou remover nada da interface em runtime. Ou seja, o aplicativo ele apareceu na tela, a gente não consegue mais adicionar um novo label ali, se o cara clicar no checkbox, não consegue mais fazer isso. O quê? Ele está comemorando aí, tem que ser storyboard. Temos componentes específicos, ou seja, nós vamos utilizar o iView, o iLabel, o iSwitch, todos os Ys da vida a gente não vai utilizar no storyboard. A navegação a gente tem duas formas, por página, seria como se fosse um scroll view paginado com aquelas bolinhas embaixo, isso já é por padrão, ou hierárquica, ou seja, a gente tem uma lista, a gente seleciona a lista, vai para um detalhe, ou vai indo detalhe por detalhe. Posicionamento dos componentes, a gente não faz ele como no aplicativo iOS, a gente não define posição de cima, lateral e largura e altura. Na verdade, isso a gente define. A gente define por âncoras, eu vou mostrar um pouquinho mais para frente como é que funciona isso. E a gente tem algumas interações que são diferentes do que o iOS. Na verdade, agora com o iOS 6 Plus já não mais, com o iPhone 6, com 6S já não mais. A gente tem os gestos, tem o tap, tem o swipe, o deslizar. A gente tem o force touch. Diferente do iOS, a gente só tem dois estados, ou o forçado ou não forçado. No iPhone 6S, a gente tem um meio forçado, e como o Rodrigo explicou, a gente tem ali todos os estados a partir de 1. E geralmente, quando a gente aperta com força, ele abre um menu por cima, para você botar a música para repetir, pausar a música, próxima música, enfim. Aqui nós temos a lista de todos os nossos elementos de UI. Né? Labels, images, groups, speakers, tables, buttons, switches, sliders, maps, movies, date and time labels, específico para data e hora, e os menus, que são aqueles menus que aparecem de acordo com o force touch. Aqui umas pequenas diferenças do iOS para cá. Por exemplo, o label eu não consigo definir uma fonte customizada, eles não recomendam, na verdade. E a fonte padrão não tem negrito, porque em todo o escopo deles o negrito não faz bem para a tela do relógio. E imagens a gente consegue fazer animações com imagens, a gente consegue definir, por exemplo, eu vou mostrar para vocês, um spinner, o negocinho de carregando, eu tenho 42 imagens e essas imagens vão ser animadas. Então, eu boto lá, a minha imagem é o spinner e eu quero que você anime ela da 0 a 42. Eu só passo qual que é o meu range de imagens e ele vai procurar spinner 1, spinner 2, spinner 3 e vai fazer a animação automaticamente. Os grupos, para quem trabalha com HTML, ele é como se fosse uma div. Ele é um agrupamento de vários componentes. E para quem já desenvolveu Android, ele é como se fosse um linear layout.
A gente pode definir a orientação dele, horizontal ou vertical. E aí só mais um outro que é um pouco diferente, a parte dos movies. Os vídeos eles têm que ser em H264 e tem uma resolução específica, que é bem pequena, ou ela é landscape ou ela é full screen, que seria portrait. Aqui um pouquinho sobre o layout, vou sentar aqui para mostrar para vocês. Então esse aqui é um aplicativo que a gente fez para teste. Aqui a gente mostra o nível do rio aproveitando o nosso estado atual. Então aqui a gente tem o nível do rio, o status que a gente está, a última data de atualização lá do nível do rio, isso não é do aplicativo, e o spinner de atualização, que na verdade é uma sequência de imagens. Então aqui a gente tem label, label, isso aqui é um grupo, porque eu não consigo ter dois componentes lado a lado. Eu tenho que criar um grupo para botar eles lado a lado, aí vai mudar a orientação deles. Aqui nós temos mais um label, e lá nós temos uma imagem. Então aqui o nosso alinhamento desses dois caras é central, e pelo storyboard eu posso puxar para cima e definir qual vai ficar em cima e qual vai ficar embaixo, mas os dois vão ficar sempre centralizados. Aqui o nosso group, ele tem alinhamento vertical bottom, ou seja, ele vai ficar sempre embaixo, independente se a gente não tivesse conteúdo em cima, ele ia ficar embaixo. Alinhamento horizontal do nosso label da atualização, ele é center, ou seja, independente do que eu tenho do lado ou do tamanho do meu texto, ele vai estar sempre centralizado. E a minha imagem, ela vai ser right, ou seja, sempre à direita. Se eu não tiver nada aqui, ela vai permanecer à direita. E aí nós temos a parte de tamanho. A parte de tamanho a gente pode definir na mão, fixo em pixels. Não é recomendado, porque a gente tem dois modelos de Apple Watch, 38mm e 42mm. Eles têm telas diferentes e resoluções diferentes. Então não é ideal a gente definir em pixel. A gente pode definir como relativo ao pai dele, ou seja, nesse caso aqui ao Apple Watch em si, nesse caso aqui ao meu grupo. E esse relativo, eu posso falar que ele vai ser 100% do meu pai, ele vai ser 50% do meu pai, vai ser 90%, enfim. Aí a gente pode fazer a jogada que a gente quiser. E a minha altura aqui, eu digo que ele vai ter o tamanho para caber o conteúdo. Então, se eu aumentar a fonte aqui, a minha altura vai aumentar automaticamente. Se eu diminuir a fonte, ela vai diminuir automaticamente. Isso aqui é bem parecido com o Android. Aqui embaixo também nós temos as mesmas propriedades, Relative to Container e Size to Fit Content. Aí os nossos dois caras de baixo, eles têm tanto largura quanto altura, o suficiente apenas para caber o conteúdo. Então, se eu aumentasse minha imagem, o meu image ia aumentar automaticamente. Aqui um pouco da arquitetura, a diferença que eu mencionei lá no início. O aplicativo do Apple Watch, ele tem o aplicativo em si, que basicamente é a interface. Nós temos a extensão, que é que faz todo o controle da interface, requisição de sites, enfim, tudo isso. E aqui no WatchOS 2, nós temos ele no Apple Watch, a extensão, e no WatchOS 1, nós tínhamos ele no iPhone. Então, o que acontecia? A gente fazia uma requisição web no WatchOS 1, o meu Watch ficava ali carregando, até carregar a minha informação web e continuava carregando até essa informação passar para o Bluetooth para o meu relógio. Hoje não. Hoje a gente já faz tudo aqui. Então, ele vai ficar carregando até carregar a informação web, mas assim que carregar ele já exibe. Não tem mais uma transferência. E outra vantagem é que meu WatchOS ele conecta no Wi-Fi. Então hoje eu fiz o teste, eu estava sem meu iPhone desconectado, desconectei o Bluetooth, consegui atualizar o aplicativo diretamente pelo relógio. Então, isso melhorou bastante. Dá para usar só o relógio. Por exemplo, se eu for correr na rua não faz sentido porque ele não tem 3G. Mas se eu tiver, por exemplo, sem bateria e conectado no Wi-Fi, o relógio ele conecta sempre na mesma rede Wi-Fi do iPhone. Então aqui ele tem todas as minhas senhas, todos os Wi-Fi que eu já gravei, e sempre que estiver um próximo ele vai conectar automaticamente. Então eu consigo utilizar ele, por exemplo, dentro de casa. Eu deixo o meu iPhone carregando no quarto e vou para a cozinha com o relógio. Eu posso atender chamadas do iPhone, aí ele utiliza a rede Wi-Fi. Posso utilizar os aplicativos, tudo pela rede Wi-Fi. Se tiver um aplicativo offline e tiver com o iPhone desligado, você utiliza ele normalmente? Sim, sim. Aí nós temos... Atender o telefone também? Não, com ele desligado não.
Aí nós temos, por exemplo, aplicativos tipo o Telegram. O Telegram é um aplicativo estilo WhatsApp que já tem aplicativo para o Apple Watch. Se eu tiver com o iPhone desligado, eu não consigo utilizar o Telegram. Porque toda a base de mensagens ele armazena no iPhone, ele não armazena no Apple Watch. Então esse é um caso que mesmo a gente tendo já a extensão dentro do aplicativo do relógio, ele continua muito dependente do iPhone. Então ele vai ficar ali carregando. Se você quiser criar um aplicativo de notas seu, por exemplo, offline, você pode usar. Sim, exato. Só uma Exatamente. curiosidade, mas quanto é o espaço que você pode ficar longe do seu telefone para conseguir atender chamadas, por exemplo? Se tiver numa rede Wi-Fi, é o limite da rede Wi-Fi, porque ele conecta tanto pelo Bluetooth quanto pelo Wi-Fi para fazer isso. E só por Bluetooth, aí eu penso que é 15 metros, é pouco. Aqui eu vou mostrar um pouquinho de código sobre como é que a gente fez a interface e os códigos para... Opa, já abriu direto. Deixa eu duplicar aqui. E como é que fez o código aqui? Eu fiz uma requisição web. Tem alguns links bem bacanas de... Tem um vídeo do WWDC que o cara fala sobre dicas... E onde é que eu boto aqui para duplicar? Aqui. O cara fala sobre dicas e truques no desenvolvimento pro WatchOS 2. Aí nós ocultamos este cara aqui, Beleza. Aqui é a nossa interface. Deixa eu abrir aqui do lado. Então, se eu clicar aqui no meu label, nas propriedades, não é aqui. Ó, o meu widget, ele está relativo ao container, e aqui eu posso dizer, aqui ele está 1, mas eu poderia dizer que ele é 90% só, então ele ficaria 0.9. E a minha altura, o size to fit content. As opções, fixo, size to fit ou relativo ao container. O alinhamento dele, se eu mudar ele aqui para o topo, para o topo, ele vai vir aqui para cima. Então, e aqui também, como ele está para preencher a largura, não vai mudar nada aqui. Então eu posso deixar center, left ou right, ele vai continuar no mesmo. Se eu quisesse ancorar ele entre o topo e entre o center, eu teria que criar um grupo no meio para Isso. controle. Isso. Aqui o status, como a gente não tem texto, a altura dele é bem baixa, porque ele também está com... Também está com size to fit content. O meu grupo de baixo, ele aparece ali. E dentro desse grupo a gente tem o image, que eu ocultei ele. A gente não consegue excluir componentes nem criar componentes em tempo de execução. Mas a gente consegue ocultar ele e desocultar esse componente. Então, no caso, o meu spinner está oculto. Se eu tirar aqui o oculto, ele aparece ali. Ele não aparece minha imagem porque eu defino ela por programação. Mas se eu tirar o oculto, ele já aparece ali. E aqui nós temos o label que aparece a data. Aqui... Tem um activity view ali para fazer o Não, não tem. É no braço. Na verdade, são 42 imagens. Isso foi mais processamento, será? Penso que sim. Porque, por exemplo, eu não consigo rotacionar um elemento. Eu estava tentando, o Lucas, que trabalha lá comigo, ele perguntou, tá, mas não podias botar só uma imagem e rotacionar ela, como a gente faria no iOS? Aí não tem como. A gente não consegue fazer isso por conta do posicionamento das coisas. Posicionamento e largura é tudo fixo. Então a gente não consegue rotacionar. Aqui são as imagens, 42 imagens. Se vocês podem perceber ali que aqui fica bem fraquinho, mas ele vai mudando de posição ali. Aqui as minhas imagens, a gente tem 38 milímetros, se eu quiser, por exemplo, uma imagem menor para o relógio menor, 42 milímetros ou um 2x, aí esse 2x aqui ele vai utilizar a mesma imagem para os dois. E nesse 2x aqui eu posso colocar um PDF, posso exportar do Photoshop, do Illustrator um PDF, que ele vai redimensionar automaticamente. Então, se porventura o próximo Apple Watch ele tiver muita resolução e for um 3x, ele já vai gerar esse recurso automaticamente. Aproveitando que você está no spinner, você comentou que você não consegue fazer
S-Image, por exemplo, a base image. Pois é, não sei como é que isso funciona. Isso foi uma pergunta, uma dúvida que o Lucas fez e não sei como é que funciona. Talvez poderia ser uma maneira de você criar um grupo para seu login, né? Tu criava um grupo com as 42 imagens. O que eu penso que aconteceria, pensando em componentes específicos, por exemplo, gráfico. Como é que funcionaria um gráfico? Um gráfico, na verdade, seria uma imagem e a gente alimentaria aquela imagem por tempo de execução. Com variáveis, né? Exato. Exato. Porque, a princípio, não tem como você criar componentes na mão. Não tem até podemos ver aqui. Por exemplo, eu não tenho self.view. Eu não consigo pegar a minha tela em exibição agora. Se pegar aqui o extension delegate, não é esse cara, é o interface controller. Então, criado lá a nossa interface, ó, todos eles herdam de WK interface. WK interface object. E aqui, se a gente for para esse cara, a gente não tem um ADD subview, nada disso. Então, eu penso que realmente não teria como. Só se a gente conseguir, talvez, criar o componente e adicionar ele pelo interface builder. Talvez seja uma possibilidade. Deixa eu fazer isso, né? Se bem que as primeiras versões do SDK também eram bem limitadas, né? Não sei se funcionalmente... Mas, pô, estender um componente é uma classe básica. Sim. E a gente não consegue, por exemplo, mudar o frame na mão. A gente consegue mudar o width, o height, mas não consegue pegar qual que é o atual dele. Então é estranho. 2.0, né? Vai vir muita coisa pela frente. É possível, é bem provável. Então aqui nós temos as nossas properties, o label update, o label do level, do nível do rio, o label do status, que seria ali o emergência, enfim, prontidão, a nossa imagem do spinner. Aqui no willActivate, este método ali, ele seria como o nosso viewWillAppear do iOS. É nesse cara aqui que a gente faz as atualizações de interface e que a gente manda carregar os dados. Então aqui o nosso primeiro método é o updateUI. O que a gente faz nesse método? Esse método está aqui embaixo. Nesse método a gente verifica se a gente já tem a informação lá do servidor em cache, salvo nos nossos user defaults. Se a gente já tiver, a gente continua, se não tinha o return lá em cima. A gente pega o nível do rio, a string com nível. A gente seta a data de atualização, a última leitura da data ali, como o texto do update. Seta o nível do rio no level. Aí que a gente tem o number formatter, para poder pegar aquele level que é uma string, o nível do rio que é uma string, e transformar para número. E aqui a gente transforma para número. Aqui a gente faz as validações de interface. Isso aqui eu fiz tudo de uma forma rápida e simples. O correto seria a gente separar isso em várias classes. Ter, por exemplo, um método só para retornar isso aqui, para retornar qual que é a cor para esse nível, qual que é o label para esse nível. Então aqui, se o nível do rio tiver menos que 1 metro, a gente seta o status como nenhum, não é nem vigilância nem nada, é tranquilo. Se for menor que 4, o status é vigilância, a gente seta a cor para verde. Isso aqui é a mesma padronização que eles utilizam no site da prefeitura. Se for menor que 6 metros, a gente bota como atenção e a cor passa a ser amarelo. Menor que 8 metros, alerta, passa a ser laranja. E acima de 8 metros, prontidão, e aí a coisa está preta, passa a ser vermelho. Passa a ser vermelho. Então, esse é todo o nosso método de atualização da interface. Uma outra coisa que nós fizemos quando a gente ativa o relógio é carregar os dados, fazer o carregamento dos dados. E aí aqui tem uma coisa que tem lá no Dicas e Truques para o WatchOS. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês ali embaixo. Então aqui a gente tem a nossa tarefa para obter os dados. A gente verifica se ela não está rodando. Por que isso? A gente está ativando, não faria sentido. Mas tem que pensar, a pessoa ela pode estar aqui vendo, eu abri o aplicativo. Putz, eu tenho que sair agora. Nesse meio tempo que eu baixei o braço, o aplicativo ele já está em background. Então, quando eu abrir de novo, ele vai chamar de novo o método willActivate. Esse método aqui. Então, toda vez que eu abro o aplicativo, que eu levanto o braço e volto para o aplicativo, ele chama esse método willActivate. Então, a gente tem que verificar se os dados já não estão sendo carregados. Se não estiver sendo carregado, a gente começa. A gente começa mudando o nosso spinner, a nossa bolinha ali girando,
para sair dela de hidden. A gente seta qual que é a nossa imagem, que é o spinner. Na verdade é spinner 1 a 42. E aqui a gente faz a animação dela. A gente faz um range dizendo que ela vai do 0 a 42. Então ele vai começar pelo 1 aqui, spinner 1, spinner 2, spinner 3, até spinner 42. A gente diz que a duração dela é 1 segundo, a volta inteira. Se a gente botar 0.5 ela vai girar rápido, botar 2 ela vai girar mais devagar. E o repeat count eu botei 0 porque eu quero que ela repita infinitamente. Podia botar para ela repetir só 5 vezes, 3 vezes. E se eu quiser também tem um outro método, que aí eu posso dizer qual que é a orientação. Se eu quero que ela vá de 0 para 42 ou o inverso, de 42 para 0. A gente consegue fazer o reverse também. Aqui nós fizemos a requisição, propriamente dita. A gente cria um NSURL com a nosso server URL que estava lá em cima. Esse cara aqui que é o semáforo, eu vou explicar para vocês logo em seguida. Esse é um cara bacana que eu aprendi agora. Esse assert também eu vou explicar para vocês logo abaixo. E aqui a gente faz a requisição dos dados em si. A gente cria o task, passando a URL, e assim que ele carregar os dados, ele vai chamar esse bloco aqui. A gente verifica se não deu erro. Se não deu erro, a gente chama para processar a resposta dos dados e manda atualizar a interface. A gente oculta aqui a nossa imagem de carregando e a gente manda ela parar de girar também, para evitar ficar consumindo memória. E aqui a gente chama o release assert, que eu também vou explicar junto com o semáforo logo aqui embaixo. Vamos lá para o semáforo. O que acontece? Quando eu abaixo o meu braço, ele espera que a aplicação, ou quando eu tampo, enfim, quando eu saio da minha aplicação, ele espera que a aplicação pare. Da mesma forma que quando você sai do iPhone, ele espera que a aplicação pare, não que ela fique fazendo processamento em background. Porém, a gente está querendo preparar uma informação para quando ela voltar, a informação está pronta. Que isso é algo bem comum em relógio. Então, esse cara, o semáforo, ele faz a gente esperar por um determinado processo. E aqui a gente tem um novo cara, pelo menos para mim, que é o Perform Expiring Activity with Reason. Ou seja, execute uma tarefa que vai expirar, que pode expirar. E aqui esse reason, na verdade, é só para debug, porque ele não é utilizado mais para nada. Poderia botar qualquer string. E o que isso faz? O que esse método faz? Ele faz que quando o meu processo ele for morrer, quando alguém formatar, quando o processador formatar o meu processo, eu recebo um aviso antes disso. Aí nesse aviso eu posso limpar os meus dados, posso finalizar a minha tarefa, posso fazer esse tipo de coisa. Então, se eu não estou sendo morto, se não expirou o meu tempo, eu mando o meu semáforo esperar por 30 segundos, que é o tempo máximo que eu defini para ele esperar. Se não, se já expirou, ele manda limpar tudo, que não tem mais o que fazer, acabou meu tempo, não dá mais para esperar. E aí no meu semáforo, aqui no meu release, eu só aviso o meu semáforo para ele ser liberado, que ele já não é mais útil, que já acabou o processamento, já foi concluído com sucesso, ou acabou o tempo e não faz mais sentido ficar esperando, manter o processador esperando. E aí, aqui no Process, eu pego o meu data que vem no meu web service, converto para dicionário por meio de um JSON e verifico se não deu erro, verifico se veio o que eu espero que venha, que é a chave data. E aí disso eu já seto o level para o meu objeto nível e salvo isso aqui no user defaults. Para a próxima vez que ele levantar o braço ou se ele sair do aplicativo e voltar para o aplicativo, ele está com a última informação salva. Tem alguém que faz a serialização e deserialização de JSON de alguma forma diferente? Utiliza SBJSON, que é bem antigo, ou algum outro cara? Não? Todo mundo está utilizando isso? Bom. Ou estamos todos errados? Ou estão todos errados ou todos certos. Às vezes você precisa fazer isso por string, né? Às vezes você vai receber um JSON, tipo, a gente teve que fazer isso no projeto, né? A gente tem um projeto lá que tinha que receber, sei lá, 100 MB de um JSON. Já começa errado por aí, que não deveria ser assim o serviço, né? Mas se você tem essa limitação, aí não dá para usar essa parada aí. Tem que fazer um NS streaming, não sei o que, tem que primeiro converter tudo, tem que ser na mão mesmo. Principalmente porque o JSON ele depende de uma outra parte, né? Ele depende do final, pelo menos daquele bloco estar concluído para você poder fazer a leitura. Deve ser bem complicado. E aí por último... XML é melhor, né? XML você consegue parcelar
Sim. ele vai indo. Outra coisa que nós temos aqui no nosso storyboard é o menu, que eu não mostrei para vocês. O menu é aquele menu quando a gente aperta com força que ele aparece por cima do aplicativo. Nesse caso aqui, o menu eu só adicionei um botão atualizar. E esse botão atualizar eu coloquei, defini a imagem de repeat. Isso aí. Acabou aqui. Enfim, tem algumas imagens pré-definidas. Voltou. Isso agora tem que esperar o projetor esfriar, vai demorar um pouquinho. A gente tem algumas imagens pré-definidas de play, pause, repeat, stop. Eu utilizei a imagem de repeat só porque era uma que se parecia um pouco com atualizar. E botei o label atualizar. E aí, se a gente tem um menu só, ele aparece centralizado. Se a gente tem dois menus, aparece um embaixo e outro em cima. 3 vão aparecer dois em cima e embaixo, e quadricle limite aparece aí um quadrado. Ligasse já o projetor? Aproveitar. O semáforo ali seria o equivalente ao background task lá, que a gente tem no iOS? Não tô ligado, desculpa. Dispatch async, tu diz? Não, o semáforo, aquele background task é aquele quando o aplicativo vai para o background, ele dá ainda um determinado tempo para tu processar alguma coisa. Isso. Seria mais ou menos isso. Na verdade, o semáforo ele faz o processador esperar um pouco mais, porque o semáforo informa que existe um processo sendo feito. Né? E aí a gente diz para o semáforo para ele aguardar 30 segundos. E você consegue diferenciar o tipo de interrupção todo? Se você tapou ou se você virou, ele tem isso aí discriminado? Não até onde eu saiba. Posso estar equivocado, mas... Porque tem um tipo de exceção ali que você falou que é mais para debug. Não é isso que é? Não é o tipo de exceção. É o nome do... É interrupção, né? Não, é o nome da minha tarefa. Que eu boto network request. Tu que... Isso. Pensei que era o tipo de interrupção que tinha sofrido. Não. A internet já voltou. Enfim, aqui nós temos várias imagens, resume, trash, decline, accept. Eu botei repeat porque é a que mais eu acho que combina com isso. E aí, pelo storyboard, eu puxo lá para o meu código, dizendo para quando tocar nessa opção, ele chamar esse método. E esse método no meu código simplesmente chama o load data. Aqui. Updated touch, load data. Então é isso, basicamente esse código de 142 linhas, ele pega a informação do meu web service, faz o cache dessa informação, faz o parse dessa informação e exibe na tela, e ainda faz o controle das cores. Aqui eu abri o... Cadê? Aí. Eu abri hoje à tarde, deixei ele às 14 horas, desde as 14 aberto. E aí vamos esperar agora que dê certo. Então, na teoria, se eu ficar apertando aqui, ele deve fazer o long press, eu acho. Não? Você não consegue simular o Force Touch no simulador? Pelo menos não no iPhone. Sério? Só tem que fazer... Force Touch Pressure. Aqui. Aí. Então, aqui eu tenho o botão atualizar, cliquei no botão atualizar, já apareceu aqui, 21 horas, 5h17. Então, às 21 horas foi a última atualização, eles atualizam sempre de hora em hora. Então, agora a próxima atualização vai ser só às 22. E é isso, a gente continua em atenção, se a gente mudar aí para 6 metros, deixa eu mudar aqui, mudar na mão, dizer que o nível ele está em 8 metros. Ele deve ficar laranja. Aí. E a mensagem está em alerta. Alguma das coisas que eu aprendi trabalhando com isso aqui. Fazer o debug disso é horrível. Você conseguir passar ele para o seu relógio é horrível, não é fácil. É bem difícil. Primeiramente, eu estava com o relógio no pulso, o iPhone ligado no cabo. Apareceu o meu iPhone dizendo sem nenhum Apple Watch pareado. Aí fechei o Xcode, abri, pulei corda. Aí apareceu ali, iPhone mais Apple Watch indisponível. Putz, e agora, né? Aí eu procurei, pensei, putz, acho que tem que cadastrar o meu Apple Watch também lá no portal da Apple. Fui lá, cadastrei. E não resolveu, continuou não pareado. Mas eu mandei executar mesmo assim, aí ele foi.
Não sei por que apareceu não pareado, indisponível, e foi. Aí, mas quando eu rodava, ele não abria automaticamente o aplicativo no meu relógio. Eu tinha que ir ali e abrir. Aí eu tirei o Apple... Aí eu não podia ficar com o Apple Watch no pulso. Eu tinha que deixar ele engatado no cabo e o cabo engatado no computador. Então eu tinha um cabo engatado para o celular, outro cabo engatado para o Apple Watch. E aí eu fechei o Xcode, abri de novo, aí apareceu certo. E quando eu rodava, ele já abria no relógio. Mas enfim, é isso. Se alguém quiser ver funcionando, eu tenho ele aqui no meu relógio também. Posso mostrar para A vocês. nível de curiosidade, tu consegue controlar pela essa nova SDK? Você consegue forçar pulsos? Você tem a função de você tocar, chamar o cara, não tem? Sim, o Taptic Engine, penso que sim. Eu penso que eu vi isso no negócio, mas não posso te dar certeza porque eu não li a fundo. Você conseguiria talvez, com notificações, ao mudar o nível da pulsação, entendeu? Não está em estado muito... Claro que é uma aplicação boba, na prática não faz muito sentido, mas está em alerta, ter uma pulsação mais forte, sabe? Sim. Deixa eu te avisar. Interessante. Já foi? Deixa eu ver o aplicativo como é que ele ficou. Só cuida para não puxar para trás, senão ele apaga a tela. Aí tem que botar a senha de novo. E isso aqui eu criei um aplicativo. Eu poderia ter criado o que eles chamam de glances. Que aí... o glance é um negócio que quando eu puxo aqui... Deixa eu tentar voltar aqui para home. Aí. Quando eu puxo aqui de baixo... Não é esse. Aí. Isso aqui seria uma glance, por exemplo. São visualizações rápidas de informação. Você não consegue editar, não consegue fazer nada, só consegue ver o que está ali. E eu poderia fazer aqui também. Né? Faz sentido eu ter aqui. Às vezes faz mais sentido... Apagou a tela? Não? Às vezes faz mais sentido eu ter aqui do que com o próprio aplicativo. Né? Mas pensando numa... O WhatsApp tem isso, né? O WhatsApp não. Ou é só notificação? Só a notificação que ele passa. Tem, por exemplo, do Maps, para ver minha localização atual, do batimentos cardíacos, calendário, eu consigo ver minhas últimas notificações. Enfim. Se quiser apertar e fazer o press, é estranho no começo. Sensação interessante. Enfim, é isso. Basicamente é isso. Esse código eu vou disponibilizar para vocês no GitHub. Aqui estão as referências. Human Interfaces Guidelines, tem bastante documentação boa. Muita coisa que eu utilizei aqui eu peguei dos guidelines. A documentação deles também é muito boa. E aqui tem um vídeo de dicas que mostra, por exemplo, aquela questão do semáforo, como fazer para você ter a informação pronta para o usuário a qualquer momento que ele quiser. Esse vídeo também é muito bom, é do WWDC desse ano. Bom. Dúvidas? Esse aplicativo que você fez, por exemplo, para o celular, muitas coisas, pelo que eu vi ali, é muito específico, né? Tipo, eu vou fazer para o celular e serve para o relógio também. Não é bem assim, tem muita coisa específica. Tem algumas coisas, por exemplo, o carregamento das informações. Tirando a parte do semáforo, que eu fiz específico para cá, a parte de carregamento, de conectar no web service, fazer a conversão de JSON, de NSData, para NS Dictionary, isso eu poderia fazer numa classe intermediária, uma classe que ficaria tanto para o aplicativo quanto para o relógio. Né? Por exemplo, que eu falei ali, as cores, a parte de cores e o label, se é atenção, eu poderia ter criado uma classe e essa classe serviria para os dois, porque é a mesma regra. Né? Se é menor que 1 não tem nada, se é menor que 4 é, enfim, alerta, vigilância. Enfim, isso tudo poderia ter criado uma classe que servia para os dois. Só isso a gente tiraria boa parte do código daqui, ficaria bem menos. Aqui ele trataria mais as exceções e os comportamentos diferentes. Os movimentos, né? Exato. Abaixo do braço, Exato. para de atualizar. Exato. Essa parte ali que seria... Essa parte, a parte do long press, por exemplo, que quando a gente aperta ele com força, tem a opção para recarregar, isso também a gente teria que fazer aqui. Mas poderia chamar o método de recarregar compartilhado. Então é isso. Tem algumas coisas que a gente consegue utilizar e outras...
tudo que é interface a gente tem que deixar separado. E o que é código back-end ou business, a gente consegue deixar compartilhado. Consigo programar tanto em Objective-C como Swift? Como Swift. Recomendo Swift, é muito mais fácil, eu não fiz aqui porque eu não aprendi ainda. Mas eu olhando os exemplos, Swift, Objective-C, Swift está 1000 vezes na frente aí do que o Objective-C. Não, para iOS também. Tanto no iOS quanto no... Tanto iOS quanto WatchOS. Não Eu estava ajudando um amigo hoje a resolver uns problemas. Ele começou a desenvolver para iOS não tem um mês. E ele está já com bastante bagagem. Mas ele estava com uns problemas que ele não estava conseguindo resolver. E eu não conheço Swift. Ele aprendeu já no Swift. Falei, putz, mas isso aqui é parecido com o Objective-C. Também tem o AV Player, também tem os observers. Tá, tenta fazer isso aqui. Não sei direito como é que é a sintaxe, mas deve ser algo próximo a isso. E deu para ajudar ele. Porque mesmo a sintaxe sendo diferente, a linguagem sendo diferente, os frameworks são os mesmos e os métodos são os mesmos. Bem parecido, na verdade, com o que eu É. tava No fundo, programar para iOS é conhecer os frameworks. Né? Exato. Exatamente. Programar em si, né? É você conhecer os frameworks e de onde você está. Ou Android, ou enfim. Alguma outra dúvida? Não. Gostasse do relógio, já passasse para ele? Já. Inclusive, mas também quando tu falar isso, eu consigo bater palma sem bater nele. Ah, tá. Vou deixar ele vai. Uou! Então é isso, pessoal. Se ninguém tem mais sem dúvida. Obrigado. Meus contatos, como sempre, são os mesmos. É isso.